Bom, essa aula de Bíblia como fonte histórica faz parte aí desse tema geral que a gente está tendo sobre vários aspectos da Bíblia, tá? Bíblia como revelação, Bíblia e arqueologia, Bíblia e ecologia. E esse é a Bíblia como fonte histórica, tá ok? Para a gente começar, vamos ter um tempinho de oração. Senhor nosso Deus, obrigado que o Senhor nos reúne para estudar a Tua palavra. Obrigado pelos irmãos aqui. Pedimos a tua bênção no entendimento, a tua sabedoria, Pai, para compreender mais da tua palavra. E que o Senhor nos dirija, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre Bíblia como fonte histórica, o que a gente está querendo dizer? Qual que é a proposta desse curso ou dessa aula? É entender se a Bíblia, além de um livro religioso, além de um livro de teologia, a Bíblia também é um livro que a gente poderia, através dela, estudar coisas do passado. Através da Bíblia, a gente poderia chegar a um entendimento, um conhecimento sobre a história antiga das civilizações. Então, um pouquinho nessa linha que a gente vai seguir. É uma linha um pouquinho mais de história mesmo, história como vocês viram na escola. E, e também a gente vai tentar entender se a universidade, a ciência e história nas universidades, o que elas pensam sobre a Bíblia, como que eles entendem, como que eles lidam com a Bíblia. Tá ok? Mas qual que é a importância desse tema? Um tema bem, talvez, específico, bem incomum de se ver e de estudar na igreja. Qual que é a importância desse tema? Esse tema vai trazer um embate aí de duas ideias. A primeira que vai falar que a Bíblia traz relatos sobre o que de fato aconteceu na história da humanidade. E por conta disso, a Bíblia é verdadeira, no sentido histórico da palavra, e por isso ela é digna de confiança. Então a gente está falando da Bíblia como também o que ela relatou ali, de fato aconteceu num determinado tempo da história, da sociedade, do espaço, do tempo, tá ok? A segunda ideia, totalmente oposta. Não, a Bíblia é um livro de ficção, somente. Ou a Bíblia é um livro religioso, que se trata de uma religião, para quem crê naquela religião e ponto. Não tem a ver com história. Por isso ela não é confiável historicamente, ela não tem confiabilidade histórica. E por último, esse pensamento vai levar ao quê? A Bíblia é irrelevante para o homem hoje. Não precisa ser estudada. Então perceba a importância desse tema. Então é um tema, sim, relevante. Se a gente descuidar, se a gente não prestar atenção nesse tema, a gente pode levar a dois perigos que eu coloco aqui. Primeiro, a começar a ter dúvidas fundamentais sobre a Bíblia. Começar a questionar, chegar num lugar de dúvidas substanciais e abalar a fé. Tá? E segundo, se a gente não conhece muito esse assunto, a gente pode ter uma visão limitada sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, por consequência, uma visão limitada também do nosso próprio Deus. Ok? Tem um autor, um teólogo e professor de Harvard, de 1952, que ele disse: na fé bíblica, tudo depende se os eventos centrais de fato ocorreram. E o próprio Paulo vai dizer em Coríntios: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. A gente vai começar a entender que a nossa fé depende sim, da historicidade da palavra de Deus. Historicidade quer dizer se aquilo que está escrito de fato aconteceu na história, tá? Se de fato é um relato de algo verdadeiro que aconteceu na história. Um outro autor fala: alguns argumentam que o que importa na Bíblia é apenas a interpretação teológica e não a realidade histórica das ações de Deus em si. Então ele está falando: o que importa é você ler a Bíblia e tirar verdades, doutrinas sobre a sua fé, sobre a sua piedade, enfim, coisas ali para
para o seu espiritual, e não a realidade histórica. Aí ele diz: esta é uma visão que revela um Deus que fala, mas que não age na história. Porém, os aspectos históricos também importam para a nossa fé. Então é um pouquinho aí da importância desse tema, tá? Para a igreja hoje. A gente estudar isso, a gente está estudando um Deus que agiu e continua agindo na história, né? Em sociedades que tiveram começo, meio e fim, em geografias do planeta, enfim. São coisas bem reais. Qual que é o plano que a gente desenhou para essa aula? Tem 4 partes. A primeira, a gente vai definir o que é uma fonte histórica. Segundo, a gente vai defender a Bíblia como uma fonte histórica de fato, e não só isso, como uma fonte histórica confiável. A gente vai ver se os personagens bíblicos são históricos. Eu falo histórico aqui no sentido de ser real na história, tá? Porque às vezes o termo histórico pode ser confundido também como algo extraordinário, né? Aquela coisa que aconteceu foi histórica. Quem acompanhou a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo foi histórica, né? Coisa que marcou e foi extraordinária. O termo histórico aqui é mais no sentido assim, que de fato aconteceu no momento da história, tá? A gente vai fazer uma comparação com fontes externas à Bíblia. Será que tem outros documentos, outros escritos, outros achados arqueológicos que têm paralelos com a Bíblia? Que tem paralelos com o que está escrito na Bíblia? Terceiro e quarto, a gente vai ver o uso da Bíblia como fonte histórica para a produção de conhecimentos sobre o passado. Será que tem gente que estudou a Bíblia, por exemplo, para estudar o Egito? Será? Será que tem gente que estudou a Bíblia para estudar o Império Romano? A gente vai falar um pouco disso. E para fechar, o que a gente pode tirar de lição prática para a gente, para a nossa vida, para a nossa fé. Tudo bem? Eu sei que é um tema que na escola, né, nas nossas memórias de escola, estudar história às vezes dá sono, né? Durante a semana. Então imagine de domingo de manhã, estudar história. Mais forças para vocês, vamos lá. O que é uma fonte histórica, gente? Fonte histórica basicamente é tudo que é produzido pelo homem, tá? E que foi deixado aí como vestígio, ou testemunho. Quando o historiador, quando o profissional da área encontra esse material, ele passa a estudar esse vestígio, ou esse testemunho. A partir daí ele começa a fazer reflexões, começa a fazer perguntas para aquele achado e começa a fazer interpretações. Tá? A partir disso ele começa a tentar, como se fosse um investigador de polícia, só que do passado, ele começa a tentar montar uma narrativa, começa a montar uma história do passado. Antigamente, eu digo assim, até século XIX, oficialmente a história, né, os historiadores consideravam como produto do homem, como vestígio, como testemunho oficial, somente aquilo que o Estado produziu, somente aquilo que o rei, que os funcionários do rei produziram, escreveram, ou dos governos, enfim. Então, registro de contabilidade, registro de cartório, isso era o mais comum de ser considerado fonte histórica ou documento histórico. Com o passar do tempo, a partir do século XX, começou a se abrir o campo aí de estudo histórico, começaram a aceitar mais coisas como fonte histórica. Tá? Até chegar o momento que começou a aceitar até um caco de cerâmica como fonte histórica. Então era comum, a gente vai falar um pouquinho disso adiantando, no exercício ali da arqueologia, eles encontravam, estavam lá cavando, encontravam um caco ali, um pedacinho de cerâmica, uma louça, eles jogavam fora, jogavam no lixo. Não, a gente está atrás de uma estátua, né? A gente quer uma coisa assim monumental para encontrar sobre os egípcios, por exemplo. Mas eles começaram a estudar, a ciência foi avançando, eles começaram a estudar que a partir de um pedaço de louça era possível completar ali um mapa de uma história, tá? Completar ali um quebra-cabeça de uma história. Então começou a se abrir
tá? O entendimento aí sobre fontes históricas. Até começou a aceitar pinturas, roupas, fotos, filmes, até chegar ao ponto que hoje a ciência história aceita testemunhos orais também como fonte histórica. Por exemplo, quando vai se estudar a história da África, é um lugar historicamente pobre, que tem pouca produção escrita. Então, para estudar a história da África, é muito estudado os relatos orais, né, das tribos. A partir disso, eles conseguem escrever a história ali de tribos, de países da África. Lucas, você quer dizer que, de certa forma, arqueologia e história andavam um pouco mais separadas e agora a intersecção delas é um pouco maior? Eu acho que não foi exatamente o que eu quis dizer, mas tem sentido o que o senhor perguntou. Mas tanto a arqueologia como a história, que são, por exemplo, hoje no Brasil, para você ir para arqueologia, você tem que fazer história primeiro. Aí depois você faz uma especialização em arqueologia. Então elas estão bem unidas, né? Mas os dois campos aceitavam somente vestígios oficiais, né, da história. Coisas que o Estado produziu, coisas que os reis, enfim, produziam. As duas começaram a aceitar depois as coisas mais abertas, como fonte histórica. É que nessa linha, será que a gente pode dizer que a pré-história foi um pouquinho mais para trás? Como assim? Porque você marca aí aonde começou a história, pelo menos eu lembro e tem a pré-história, né? Então, se você abrir um pouquinho mais o que é considerado de fonte histórica, você pode recuar a pré-história. Com certeza. Eu acho que todo mundo lembra que a história começa quando tem escrita, né? E a pré-história, antes da escrita, tinha só os desenhos rupestres, né? Mas com certeza isso foi uma forma de organizar, né, o campo da ciência didaticamente e tal. Mas hoje os historiadores aceitam mais outras produções do homem, assim, né? Não só dependendo da escrita. E como sabe se uma fonte ela é verídica, se ela é confiável, se ela de fato é verdadeira? Primeiro, quando o historiador ele encontra uma fonte, ele pressupõe que aquilo é verdadeiro. Ele vai com ele dá esse benefício da dúvida. Aquilo lá é verdadeiro. Vamos estudar de fato agora para ver se tem erros. Então, ele vai descobrir isso como? Fazendo análises críticas, refletindo, estudando, fazendo perguntas ao texto ou ao outro documento histórico. E ele vai principalmente buscar paralelos. Vai buscar paralelos em outras fontes, em outras evidências, em outros documentos. É o método de associação. De novo, para entender melhor, é bem parecido com o trabalho de um investigador de polícia. Ele vai colher o testemunho, o depoimento de uma testemunha e vai bater, o que ela falou vai bater com outra pessoa. Quanto mais informações baterem, quer dizer que aquilo de fato provavelmente aconteceu, né? Então atesta-se a verdade daquilo. E aí monta-se o caso dentro disso, né, juntando as informações de cada pessoa. As fontes, os documentos funcionam assim também, como se fosse cada uma testemunha, está contando uma coisa, aquilo contou, ou aquela outra fonte contou outra coisa, a gente vai juntando as informações. Tudo bem? Então vou dar um exemplo. A gente pode ter. Eu, na verdade, tenho. Para quem não sabe, eu me formei em História, graduei em História na USP e fiz um período de 2 anos de estágio num museu em São Paulo. E eu ganhei da minha chefe um jornal, uma página de um jornal dos anos 50, do Globo, bem. Não era nem mais amarelado, ele está alaranjado já, bem antigo. Então, se a gente lê ali o que está descrito naquela folha de jornal super antiga, vai estar ali um caso de um assassinato que aconteceu talvez no Rio de Janeiro, alguma coisa, às vezes descrição de um óbito, enfim. Ou que choveu, né, alguma notícia que alagou. Vão ter notícias ali do passado. Né? Mas um historiador não vai poder ler aquilo e falar: ah, de fato aconteceu isso naquele dia, naquele ano, no Rio de Janeiro e ponto. Não, ele vai precisar
bater aquelas informações com outras fontes da história. O que eu poderia fazer? Como historiador, o que eu poderia fazer para saber se aquilo, de fato, é verdade? É verdade. O que vocês acham? Onde eu poderia encontrar outros documentos históricos? Fonte oral, perguntar a gente que viveu naquela época, né? Perfeito. O que mais? Visitar a sede da Globo, eles têm algum tipo de registro lá, provavelmente já digitalizado para você verificar se está certo ou não. Perfeito. Outros jornais. Outros jornais, né, de outras empresas. Tem que fazer isso também. O Google, o cara da tecnologia aqui já lembrou do Google. O que mais? Ou o GPT também, né, agora. Biblioteca. Tem um que é fundamental para a história. Ir até o local também. Quanto mais antigo, mais difícil isso, porque às vezes mudou, né? Já as pessoas talvez saíram dali, o prédio mudou. Cartório, né? Cartório é uma ótima fonte aí de história, de arquivos, né, para a história. Gente, vocês estão com calor, podem ligar ali, tá? Fica à vontade. Pode controlar aí o ar de vocês. Mas é isso. Então, vou dar mais um exemplo para ficar claro sobre esse método de associação, que a gente vai depois aplicar em relação à Bíblia. Já vai chegar nisso. Imagine um historiador que precise, daqui 100 anos, ele precisa estudar o que aconteceu em 2022, 2023. Ele vai ter trabalho, né? Estudar o que aconteceu no Brasil nesses anos. Se ele pegar uma fonte histórica, por exemplo, de um jornal, de um grupo de mídia, ele vai ter um lado da história, né? Ele vai ter que pegar também os outros jornais. Se ele entrevistar, colher o depoimento de uma pessoa, ele não vai poder ter a noção completa do que aconteceu nesses anos no Brasil. Ele vai ter que pegar pessoas que pensam também diferente. Então esse é o trabalho do historiador, para tentar chegar ao máximo ali da verdade, do que aconteceu na história. Tá bom? A história assume que ela é capaz de chegar até a verdade a respeito de um determinado acontecimento histórico, ou ela se coloca na posição de que ela tenta apurar o máximo do que é possível, mas ela se põe nessa posição de que, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas se não for possível bater o martelo sobre uma verdade, eu vou deixar isso em aberto. Eu digo isso porque é razoável pensarmos hoje que é difícil concluir qual é a verdade dos fatos a respeito de uma série de acontecimentos que nós vivenciamos. Que nós, às vezes, estamos até inseridos neles, porque uma série de coisas que nós consideramos fatos, elas não são mais tangenciáveis, né? Existe a dificuldade de apurar o que de fato é verdade. É razoável a gente considerar que é possível chegar ao que é verdade há 1000, 2000 anos atrás, considerando que o ser humano continua pecador igual, continua mentiroso igual? Essa é uma ótima pergunta. Mas eu ia tocar nela porque ela é fundamental também para esse nosso estudo. Mas falando como tendo passado na academia de história. De fato, não tem essa presunção de buscar a verdade como de fato ela aconteceu, objetiva. Não tem. Tem os campos que estudam isso, filosofia da história, teoria da história. O papel do historiador não é chegar assim à verdade nua e crua, né, como a gente pode fantasiar. Não tem essa intenção. O que se tem é chegar ao máximo objetivo ali da coisa. Então isso é importante porque isso alivia até algumas tensões que a gente como cristão pode tentar, às vezes, poxa, eu quero saber se de fato aquilo da Bíblia aconteceu, não, aquele relato ali de Noé, não, aconteceu mesmo, ele viveu, nem a história como ciência chega em qualquer estudo, né, sobre Brasil, sobre Egito, quando vai estudar qualquer sociedade. Não tem essa presunção de chegar à verdade objetiva dos fatos,
mas tentar descobrimos esses vestígios. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos? Vamos. Mas sempre vai ser um quebra-cabeça assim, desfocado, faltando algumas peças, tá? Sempre vai ser assim. Então, os próprios historiadores, quando estudam qualquer tipo de civilização, sociedade, eles não vão ter essa presunção. Então, a gente, como cristão, não pode querer exigir que a Bíblia nos dê informações assim totalmente objetivas sobre o passado. Tá? Até adiantando já um pouquinho das conclusões aqui dessa aula. Eu queria acrescentar aqui a sua pergunta. Você fez muito paralelo com as investigações policiais. No direito penal, nessa fase de investigação, também tem essa presunção de que não é possível reconstruir todos os fatos. E até no processo mesmo, decisão de uma sentença, as contraprovas, elas têm essa presunção de que é uma instrumentalidade, não é o foco de realmente declarar qual é a verdade fática das coisas. Até no direito isso acontece também. Perfeito. Então, mais um exemplo comum que a gente estuda na escola: quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Cabral, não vai confundir com Colombo, né? Mas daí eu cheguei na faculdade de História, uma das primeiras aulas, né, Brasil colonial. Vamos debater, será que foi Cabral mesmo? Quais outras fontes mostram que foi outras pessoas? Tem outras fontes que vão falar que talvez foram outros navegadores, né? E aí eu lembro de uma professora falando, na verdade a gente ensina que Cabral descobriu porque ele não só descobriu, ele se apropriou, né? Ele descobriu, ele mandou uma carta para Portugal falando que encontrou, tal, ele começou a fazer comércio, então ele se apropriou. Pode ser que outras pessoas, navegadores da época, tenham encontrado e pisado aqui na terra, né? Terra do Brasil, mas só pisaram e pegaram o barco e foram para as Índias, né? Então tem essa diferença. Então o historiador sempre vai, às vezes, encontrar outras fontes e tal, mas saber o que de fato aconteceu exatamente é difícil. Uma observação, por exemplo, Santos Dumont e os irmãos Wright. Sim. A discussão. Nos dias de hoje, por exemplo, se você está criando a história, né, simultaneamente, quando você vai registrar uma empresa, nome, patente, marca, é uma discussão ferrenha. Quem é que teve a primeira ideia de determinado tipo de assunto? Então, os pontos de vista sobre um fato, às vezes, ele depende de quem é que reclamou primeiro, quem solicitou o direito dele. Perfeito. E aí, talvez até no cartório você tenha alguns fios, porque foi quem foi primeiro lá e colocou o nome oficial. Então, entender que a gente vai reconstruir exatamente o que aconteceu. Mais um exemplo disso. Perfeito. Então, a Bíblia é uma fonte histórica, gente? Sim. Primeiro, respondendo basicamente, porque os historiadores aceitam praticamente tudo como documento histórico, né? Se eles aceitam uma louça, se eles aceitam um registro do cartório, se eles aceitam um testemunho, uma carta de uma pessoa comum, de uma época, para estudar a história, eles vão aceitar sim a Bíblia. E de fato aceitam. Falando aqui como tendo lido alguns historiadores falando sobre isso. Eles aceitam. Mas e aí? A Bíblia, a gente não para por aí, senão a gente já ia acabar a aula, né? Mas a Bíblia, ela é um documento histórico confiável? E como que a ciência, história, estuda e lida com esse documento? E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, sim, a resposta também é um documento histórico confiável. Por quê? Porque há inúmeras evidências externas à Bíblia que comprovam elementos do seu conteúdo. Então, tem várias outras fontes que a gente vai ver vários exemplos que vão comprovar elementos que estão ali descritos na Bíblia, tá? Porém, a gente vai ver que ela é um documento histórico problemático no sentido da sua sacralidade. Então, muitos historiadores têm muito receio e não sabem lidar com a Bíblia como fonte histórica. Por quê?
ela é um livro sagrado vivo. No sentido assim, hoje tem milhões de pessoas que consideram a Bíblia como um livro sagrado, inspirado divinamente. Então há muito problema nisso para o historiador quando ele vai lidar com a Bíblia. A gente está falando não só dos cristãos, dos católicos, não só dos cristãos evangélicos, mas também católicos, judeus, considerando o Antigo Testamento, e também até os muçulmanos, consideram porções ali da Bíblia. Sagrado, né? Então, é difícil para a universidade lidar com a Bíblia. E aí esse autor, Craig Blomberg, ele é teólogo, historiador, ele fala: os autores bíblicos pretendiam registrar coisas que realmente aconteceram? Essa é a pergunta que a gente vai começar a se fazer agora. E ele fala: deixando a fé na inerrância e inspiração de lado, o que sobra? Então a gente vai fazer esse exercício a partir de agora. A gente, como cristão, esse autor que a gente vai usar bastante aqui, ele faz essa atividade, deixando a minha fé na inspiração divina, deixando a fé na inerrância da Bíblia. O que sobra? Sobra conteúdo histórico? Aí falando um pouquinho da bibliografia dessa aula, é importante vocês saberem, esse não é um tema, a Bíblia como fonte histórica, não é um tema que tem assim um livro que esgota o assunto, né? Um livro de introdução sobre o assunto. Não encontrei. Encontrei vários livros que vão falar um pouquinho do assunto, tá? Então, pelo menos 6 em português que falam disso. E aí eu vou comentar de 2 que foi o que eu mais utilizei. A confiabilidade histórica dos evangelhos. Esse aqui, vocês vão ver que a gente vai citar bastante esse autor, Craig Blomberg. E para nos ajudar também na composição histórica da Bíblia, esse autor, o Paulo On, brasileiro, e Deus Falou na Língua dos Homens. Foi os livros que eu mais utilizei. E, ao final, na 6ª bibliografia, tem um artigo de um professor meu, Marcelo Rede, que esse artigo está livre na internet, chama A Bíblia é um Documento Histórico. É um artigo de 2021, bem recente, e ele escreve sobre o que a história como ciência no Brasil, na verdade no mundo, como que ela lidou com a Bíblia, tá? Como documento histórico, e qual que é a proposta que ele faz, o professor Marcelo Rede, que ele é professor de História Antiga na USP. Ele é a maior referência de história antiga no Brasil. E ele também é arqueólogo, estudou em Israel, na França. E ele vai propor como o historiador hoje no Brasil deve estudar a Bíblia como documento histórico. É bem interessante, pelo menos para mim, né, que estudou um pouco disso. Mas a gente vai falar um pouquinho disso, dessa proposta dele, que eu acho que se encontra bastante com a proposta de um autor cristão, né? De um teólogo cristão evangélico. Uma vez que esse professor que comentei da USP não é, pelo menos até onde eu sei, ele não é cristão evangélico, né? Como pelo que eu vi nas aulas, assistindo vídeos dele. Voltando aqui, que eu comentei sobre a sacralidade e historicidade. Sacralidade é o valor sagrado da Bíblia, que a gente tem como cristão. A gente considera a Bíblia como também uma palavra de Deus, exatamente, né, falando. Mas esse valor histórico, historicidade da Bíblia. Será que a Bíblia conta de fato o que aconteceu? A própria Bíblia vai mostrar para a gente essas 2 facetas dela, né? Olha que interessante. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, e assim continua. Ela é inspirada por Deus. Tem até uma aula dentro dessa temática da escola bíblica falando disso. Mas quando a gente vai para Esther, por exemplo, é um versículo que eu peguei que fala disso. Mas tem vários. Esther 1.
Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais. Gente, o que tem aqui? História, né? Fala de rei, fala da cidade, fala do tempo, fala da onde que ele reinou, né? O mapa aí que ele, desde a Índia até a Etiópia, enfim, tem muita informação precisa de história. Tanto que o livro de Esther é um dos estudados pelo esse professor da USP para entender um pouquinho ali da Mesopotâmia antiga. Ele estuda esse livro. Como que os historiadores foram abordando a Bíblia, então? Então, respondendo lá, como que os historiadores lidam com a Bíblia? Historicamente, com o passar dos anos, dos séculos, eles foram tendo duas abordagens mais tradicionais. A primeira, chamada abordagem maximalista. Quem fez a aula de arqueologia viu esse mesmo slide, que está super linkado aí com arqueologia. A abordagem maximalista, o que ela faz? Ela vai olhar a Bíblia como se fosse realmente um livro de história, contando exatamente o que aconteceu. E aí o historiador só vai pegar aquilo e traduzir para uma linguagem acadêmica. Ele não vai fazer crítica, muitas críticas. Ele vai entender que se a Bíblia falou que foi naquele ano, é naquele ano. Se foi aquele rei, é aquele rei. Ele não vai perguntar muito. Mas isso tem alguns problemas, tá? A segunda abordagem, minimalista, é oposta a essa. Ele vai minimizar total a Bíblia como documento histórico. Ele vai falar que a Bíblia é ficção e ponto. Não, o historiador não deve estudar isso. Por quê? Porque tem elementos sobrenaturais demais. Então a gente está lendo ali informações que poderiam ser históricas, ok, e tal, mas de repente o cara sobe para o céu com uma carruagem de fogo. O historiador lê aquilo e fala, não dá para aceitar isso. Então ele ignora, ele deixa de lado. Tá? Mas as duas abordagens, a gente vai ver que são muito extremistas, radicais, cada um no seu campo. Né? A maximalista, ela não vai criticar. Né? Então, por exemplo, a gente sabe, hoje, historiadores estudando, teólogos estudando, sabe que tem dúvida, sim, às vezes, quando fala de uma data na Bíblia, podem ter mudanças ali. Às vezes, nas cópias da Bíblia, dos manuscritos da Bíblia, mudou uma coisinha ou outra. A gente não tem dúvida se, às vezes, está falando se aquele rei era o que acabou de entrar ou o que estava saindo. Tem várias dúvidas pontuais. Tá? Então, é preciso ter esse questionamento honesto e crítico à Bíblia como documento histórico. A outra abordagem minimalista, ela vai também ser meio preguiçosa, ela vai ver os milagres ali sendo ditos e já vai ignorar, não vai querer estudar. Mas e aí, será que não tem milagres sendo relatados em outras fontes históricas? Vamos estudar, vamos ver. E, de fato, tem. Então, qual que é a melhor forma de lidar com a Bíblia, sendo ela uma fonte histórica? Eu trouxe uma imagem para ilustrar. Esse é o primeiro vestígio aí de uma Bíblia, como a gente conhece hoje, mais próxima, talvez, como a gente conhece hoje. É do século IV, Bíblia em pergaminho com Antigo e Novo Testamento, em formato de códice. Qual que é a abordagem que a gente propõe? É uma nova abordagem, que é a Bíblia como documento histórico, submetida à mesma crítica que qualquer outro documento histórico. É a maneira mais simples de lidar, né? Talvez mais honesto. Vamos encarar se a história é uma ciência, assim como biologia, assim como química, é ciência, ok. Tem um método científico, tem. Vamos pegar esse método científico e lançar sobre a Bíblia como documento histórico. E aí, vamos esperar o que ela vai mandar para a gente. Então, o professor Marcelo Rede, como eu adiantei, da USP, ele fala: inserir a Bíblia na história implica, portanto, inserir a história na Bíblia, reconhecendo nela um fenômeno cultural, fabricado por sociedades humanas em uma série de contextos sociais concretos.
Então ele tira da equação o papel ali divino, né? Foi um fenômeno cultural histórico. Pessoas escreveram, né? E a gente de fato sabe, como cristão, que pessoas escreveram a Bíblia, tá? E o outro autor que fala: precisamos realizar um trabalho histórico honesto sobre a Bíblia. Pode ser que não encontremos o que esperávamos, mas não podemos pressionar a fonte. Temos que lembrar que a Bíblia é inspirada por Deus, sim, mas o nosso entendimento sobre ela não é. Então ele quer dizer, a gente precisa estudá-la honestamente, sem querer achar o que a gente quer achar na Bíblia, tá? A fé bíblica, mais uma frase aí do Blomberg, a fé bíblica é em essência compromisso com Deus que interveio na história da humanidade de uma forma que expõe a sua atividade ao estudo histórico. Então ele faz uma relação legal aqui da nossa fé com o estudo histórico. Se a gente crê que Deus falou, revelou o que ele quis revelar na Bíblia e que ele agiu na história, então a gente tem que expor isso, essa ação dele na história, ao estudo histórico científico também. Tá? A gente não pode temer estudar a historicidade dos fatos de Deus agindo na história. A gente tem que estudar. Será que Deus agiu mesmo? Vamos estudar. Então tem 4 autores aí que vão nessa linha da nova abordagem que eu estou chamando assim, que ela é mais recente, eu diria de algumas poucas décadas para cá. O André Hayek, ele fala, é um historiador brasileiro do Sul, as pesquisas científicas excluem Deus da equação de causalidade, mas elas partem da busca universal pela verdade, e isso nos interessa. Então ele quer dizer, como historiador, eu quero usar a ciência para estudar a Bíblia como documento histórico, por quê? A ciência está em busca da verdade. Então isso me interessa como historiador. Mesmo que a ciência exclui o sobrenatural. O Blomberg, de novo, ele fala, não pressuponho nem defendo a inerrância, infalibilidade ou inspiração das escrituras. Neste livro que ele escreveu, né? Não em relação à fé dele. E ele fala, neste livro eu visto minha roupa de historiador. E por fim, esses 2 que eu citei até agora são cristãos, né? Os 2 últimos que eu vou citar, um é católico, o outro eu não sei exatamente. Não se trata, mas perceba que eles falam, bate. Não se trata de um viés relativista pós-moderno radical. A gente não está falando de relativizar a Bíblia, tá? Não é isso. A gente está propondo escrever a história a partir de um documento histórico que precisa ser explicado historicamente. Tá? Então é uma abordagem bem científica. Tá? Bem científica. Tudo bem, gente? Vamos lá. Eu preciso dar um alerta aqui, antes de ir para o intervalo, que a Bíblia é uma fonte histórica, sim. A gente já viu tanto nas 2 ideias de fonte histórica. Mas ela não foi escrita, quando a gente vai estudar ela como história, a gente tem que saber que ela não foi escrita para ser um livro de história. Tá? Não foi. Isso é importante dizer, porque ela não foi escrita com critérios da historiografia moderna. Tem a ver um pouquinho o que a gente conversou no começo. A gente não pode exigir que a Bíblia nos dê todos os elementos historiográficos para entender a Mesopotâmia, o Egito, o Israel. Não tem todas as fontes ali, tá? Porque Deus, quando revelou sua palavra, ele não tinha esse propósito pensando na cabeça de um historiador que ele ia estudar a Bíblia ali nos anos 2000 e tal. Não tem nada a ver. A Bíblia não se preocupa em revelar todos os seus mistérios históricos, tá? O propósito da Bíblia qual é? Vou usar uma citação aqui do Paulo On. É um livro contendo vários livros que apresentam uma única história. A história de Deus, o seu relacionamento redentivo com os homens. Ela foi escrita de forma acessível para que todo o povo de Deus possa obedecer fielmente à sua vontade. É o registro da revelação de Deus sobre si, revelação suficiente para a salvação dos homens. Tá? Então isso está em consonância com o próprio Cristo que fala
em João: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Na verdade, João falando, né? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então, a gente crê que a Bíblia foi escrita para a nossa salvação, tá? Para a nossa redenção. Não para o nosso estudo histórico, né? E tirar todas as nossas dúvidas históricas. Mas aí, a gente consegue, mesmo assim, saber que a Bíblia é fonte histórica confiável? Sim. Então, só para passar mais rápido aqui, mais uma citação. A honestidade histórica no mundo antigo não era definida pelo grau de precisão científica ou citação exata, as quais a nossa sociedade moderna valoriza. Então, a gente tem não só Deus não tinha o propósito de criar um documento histórico assim, para o historiador estudar e saber tudo o que aconteceu no passado, como o próprio povo, os próprios homens que escreveram naquela época não tinham a cabeça que a gente tem hoje de exatidão histórica, de precisão nas informações, tá? Então a gente tem que saber disso na hora de estudar. E próprio Deuteronômio fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então a gente tem que confiar que o que a gente não descobrir pertence ao Senhor, mas o que está revelado ali pertence a nós. Tá bom? A gente tem um intervalo, né? Até 10h20. Até 10h20. Depois a gente volta para falar, começar a trazer os exemplos, tá? Agora a gente entra na parte mais de exemplos de documentos históricos, tá? Exemplos mais práticos. Acho que tudo isso que eu falei vai criar mais vida aí para vocês, mais nitidez no conhecimento de vocês, tá bom? Então, provas da confiabilidade histórica da Bíblia. Ela é confiável? Tem um historiador muito renomado, antigo, né? Um dos que construíram a história como ciência, ele fala: os documentos não falam por si só, a não ser quando interrogados. Então, é preciso, para um documento falar, que alguém investigue e questione, pergunte para ele o que tem ali. E a Bíblia, quanto mais ela é perguntada, questionada, estudada, mais ela dá provas de que ela é confiável. Tá? Quanto mais historiadores estão debruçando sobre ela, mais teólogos estão estudando seriamente sobre ela, mais ela está revelando provas. Tá? Isso eu tenho percebido nas minhas leituras. Alguns autores comentam sobre isso também. Então fica muito nítido para a gente cristão, cada vez mais, que a Bíblia realmente é confiável historicamente falando. Então a gente vai ver, no Antigo Testamento, a gente vai usar mais a abordagem pela arqueologia. Tá? Eu escolhi aqui a arqueologia porque é o que tem mais, é o campo da história que vai mais estudar ali o Antigo Testamento, porque como é muito antigo, né, estamos falando de 4.000 anos atrás, mais ou menos, a produção de escrita era pouquíssima, então a arqueologia que vai encontrar os vestígios, né? Então vai encontrar ruínas, né? Vai encontrar as louças, as cerâmicas, vai encontrar inscrições, mas eu não vou falar de todos os exemplos arqueológicos do Antigo Testamento e talvez nem dos principais, porque tem uma aula sobre isso com o Jorge Mussi, tá? Tá gravada já também, que vocês podem olhar. Eu vou dar alguns exemplos só. Então, a partir do século XIX, começou uma série de explorações arqueológicas de franceses e britânicos ali para a terra onde está ali Palestina, Jerusalém, Israel. E antigamente era a antiga Mesopotâmia. Então eles começaram a encontrar muitos artefatos, muitos vestígios dessa história antiga. Um livro clássico de arqueologia sobre isso é um dos primeiros, ele é bem dos anos 50, se não me engano. Ele fala disso. Ele vai trazer vários achados arqueológicos e mostrando
como eles estão em consonância com elementos do conteúdo da Bíblia. E aí ele escreve assim: diante da enorme quantidade de resultados autênticos e seguros da arqueologia, me convenci de que a Bíblia tinha razão. E ele vai escrever esse livro. Mas nessa aula do Jorge Mussi, ele até usa outros livros mais recentes, tá? Sobre arqueologia bíblica. E quanto mais a arqueologia foi avançando, evoluindo como ciência, mais está se provando a Bíblia como confiável, tá? Eu vou pular esse exemplo aqui, vou por conta do tempo, vou para esse exemplo aqui que o Werner Kelly traz, que é o achado arqueológico do Reino de Mari. É ali onde exatamente está, quem lembra de um mapa, eu acabei não colocando talvez um mapa aqui, mas é onde está a Babilônia, o rio Tigres, Eufrates, ali no Oriente Médio. Então foi encontrado esse achado arqueológico, eu coloquei algumas fotos aí da equipe dos arqueólogos. Tem essa estátua, que é a estátua do rei de Mari, foi uma estátua encontrada. No ombro direito dessa estátua tem uma inscrição falando: eu sou o rei de Mari, com o nome dele. Então é algo bem assim, claro, né? Bem nítido ali, quem era aquele. E começaram a cavar, e encontraram essa ruína de uma cidade antiga, nessa quarta foto. E depois eles montaram digitalmente como seria essa cidade. Uma cidade muito grande, considerada uma cidade-estado, é um reino de Mari. Qual que é a importância disso para a Bíblia, né? Para esse nosso estudo? Lá foram encontradas tabuinhas de escrita cuneiforme, que é essa primeira escrita, quando começaram a escrever, né? Era escrita na pedra, né? Era feita essas cunhas na pedra. E ali tinha referências a alguns nomes que a gente vai ver na Bíblia também. Referências a Naor, Terã e Arã, que são nomes de pessoas da linhagem ali de Abraão, que está em Gênesis 11 e Gênesis 24. Inclusive, né, uma dessas tabuinhas tem a menção a um costume cultural ali, que era de um casal sem filhos que poderia adotar um filho para cuidar deles, e em troca ele se tornaria o herdeiro. Foi exatamente isso que Abraão sugere para Deus em Gênesis 15, 2. Posso considerar o meu servo como o herdeiro, já que a gente é idoso, né, não tem filho, ele e Sara não tem filhos. Então a gente percebe que é um costume ali da época, tá na mesma época que os teólogos falam que Abraão viveu, e essa tabuinha foi achada também, falam que é da mesma época, ali de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então perceba, né? Fontes externas à Bíblia, uma tabuinha cuneiforme, encontrada ali, com conteúdos, com elementos da Bíblia no Antigo Testamento. E aí você pode pensar, para mim isso aqui é fantástico, talvez alguém pense, mas eu queria que aparecesse ali o nome exatamente de Abraão e Sara, não tem nada falando de Abraão e Sara, falando de Isaac e tal. Como a gente falou na primeira parte da aula, a gente não vai ter assim essas respostas tão explícitas, né? O historiador sempre vai achar assim pecinhas minúsculas de um quebra-cabeça, mas para o historiador isso é mais que suficiente, tá? E para o arqueólogo também. Por isso que a gente pode começar a confiar nesse sentido na Bíblia. E aí o Werner Kelly ele fala: a cidade bíblica de Naor é situado num ambiente histórico conhecido, o Reino de Mari. E esses documentos encontrados no Reino de Mari fornecem pela primeira vez uma prova de que as histórias dos patriarcas da Bíblia não são simples lendas, e sim acontecimentos e descrições de uma época histórica que se pode datar. Ele vai também mencionar o achado de Ur dos Caldeus, também foi encontrada referências a Ur dos Caldeus, que é a cidade ali de Abraão. Também é encontrado algumas inscrições que citam o nome de Abraão, mas como ele até fala, como foi encontrada várias inscrições, inclusive em outros sítios arqueológicos, dá-se a entender que é um nome comum, né? Um nome que
Então não dá para inferir que é o Abraão bíblico, né? Mas é que é um nome comum ali da época. Mas isso já é uma prova de que existiu um Abraão, tá? Existiu um Abraão. Como eu disse, eu não vou esgotar parte de arqueologia, porque tem uma aula sobre isso, tá? Eu vou focar mais no Novo Testamento. Mas deixa eu dar mais 2 exemplos aqui. Personagens bíblicos do Antigo Testamento são históricos? A gente tem uma inscrição nessa estela de Israel, de Merneptah, que é de um faraó, que viveu no ano 1200 a.C. Essa tábua, né, essa estela, essa pedra grande, foi encontrada em 1896 e está escrito ali. É uma escrita dos egípcios falando de um povo, Israel. Israel está devastada, sua semente já não existe. Eles estão comentando sobre um povo chamado Israel. Então, mais uma fonte, um documento histórico totalmente externo à Bíblia, falando de Israel. Um segundo achado arqueológico é essa pedra de Tel Dan. Eles datam de 870 a.C. Foi achado bem recente, 1993. Tá? Foi encontrado. Para a história isso é bem recente, né? 1993. Fala assim, Acasias, filho de Jorão, da casa de Davi. Então fala de um rei, Acasias, filho de Jorão, da linhagem de Davi. Exatamente o que a gente vê em 2 Reis 8:16, né? Comentando sobre Acasias, da casa de Davi. Então percebam, mais uma fonte externa. Isso para o historiador é aquilo que eu falei no começo, é o método de associação, de pegar outras fontes, outros testemunhos e ir casando para ver se é verdade ou não. Tá? Mais um exemplo aqui agora de fonte escrita. Eu dei exemplo de arqueologia, agora de texto, né, de fonte escrita. Gênesis 11 vai falar da Torre de Babel. Eu vou ler. Ó. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então é o texto de Gênesis 11, 4, 8. Foi encontrado um relato de Amar Suém. Eu não coloquei aqui, mas esse relato é localizado aí na data de 2000 a.C., mais ou menos. Eu não coloquei quando ele foi achado. Eu não sei se talvez foi achado no... Lembrei, ele foi achado entre documentos de povos antigos mesopotâmicos. Se eu não me engano, também nos anos 90, agora recente. E diz assim, ele fez a torre o mais alto possível, como uma montanha, fazendo seu topo tocar o céu. Por causa de seus atos, os deuses Nana e Ningal se alegraram. Eles então deram a ele o destino da vida, um longo reinado e um firme fundamento. Fala também de uma torre sendo construída o mais alto possível, como uma montanha, até chegar ao topo do céu. Veja, que paralelo. Um relato de um povo mesopotâmico, da época ali mais ou menos também que a gente entende que o Gênesis está falando, né? E falando de uma cidade, de uma torre sendo construída. Então, possivelmente está falando da mesma torre de Babel. Tá? Dá para bater o martelo? É a torre de Babel nesse caso também? Não dá, mas para o historiador, isso já é uma prova. Como a gente está falando de algo muito antigo, não vai encontrar assim, algo muito, muito explícito. Já é satisfatório, tá? Já é satisfatório de mostrar. É bem provável que está falando da mesma coisa, está falando da Torre de Babel. É claro que nesse relato mesopotâmico, é a visão deles, né? Talvez eles ali considerando aquela torre, enxergando aquela torre, relacionando com um outro deus pagão da época, que a gente sabe que tinham, que eles acreditavam em outros deuses pagãos, e Deus chama ali Abraão para sair daqueles deuses pagãos. Em paralelo, uma torre também construída ali em Gênesis, conhecida ali como Torre de Babel. Então veja fontes, mais uma vez, externas à Bíblia, tendo essa união aí com
com a Bíblia como fonte histórica. Tudo bem? Vamos para o Novo Testamento. E no Testamento a gente não vai usar a arqueologia, a gente vai usar a crítica textual. O que é crítica textual? É uma ciência também, é um método de estudar as várias cópias que se tem da Bíblia. Tá? A gente não tem o manuscrito exato, o original da Bíblia. A gente não tem, mas a gente tem cópias. Várias cópias, milhares de cópias que foram escritas logo bem perto do tempo que elas foram redigidas originalmente, tá? E até chegar no nosso tempo. A gente tem mais de 5.000 exemplares das cópias dos evangelhos e cartas do Novo Testamento. A gente tem fragmento dessas cópias que podem chegar até 50 a 100 anos em relação ao documento original. Então a gente tem o documento original aqui, passou 50 anos, a gente tem uma cópia. Isso quer dizer que a chance dessa cópia ser bem de acordo com o original, bem assim, exatamente como foi escrito originalmente, é bem grande. Tá? Se a gente tivesse passado 1000 anos para ter uma cópia, a gente ia duvidar. Né? Se em 1000 anos, provavelmente mudaram muitas coisas ali na cópia. Mas não. Quando a gente fala de Novo Testamento, as cópias são muito próximas do original. E se a gente compara vários textos antigos, por exemplo, textos do Sócrates, Aristóteles, Platão, vou citar os mais conhecidos aqui, ou a Ilíada de Homero, a gente olha para esses textos que são tão estudados na história, na filosofia, nas ciências humanas, só que as cópias deles, o intervalo de tempo entre cópia e original é coisa de 1000 anos, gente. Tá? Essa tabela aí mostra isso. Por exemplo, a Ilíada é 500 anos. É a que mais chega perto aí da Bíblia. Mas um Platão é 1200 anos. Original e cópia. Tá? E Novo Testamento? Menos de 100 anos. Como tem na última linha aí. Menos de 100 anos. E olha o número de cópias do Novo Testamento. 5.600. Compara com o número de cópias de um Platão, 7. De um Aristóteles, 49. E perceba o quanto o nosso mundo hoje, a nossa cultura, a universidade, dá voz a esses escritos antigos e consideram eles como sabedoria para a gente, verdade, né? Mas há um olhar crítico... Sobre um olhar crítico, a gente poderia duvidar se de fato aquilo foi escrito por esse autor, por esse filósofo, se aquelas cópias são confiáveis. Eu vou fazer um papel de advogado do diabo, tá? Não quer dizer que eu acredito no que eu vou falar agora, mas é o que eu ouvi bastante na universidade. Eu não acho que o problema com as pessoas que não creem que a Bíblia ela conta a verdade a respeito da ressurreição de Cristo e por aí vai, está com a Bíblia ser uma completa mentira. Eu vejo que essas pessoas reconhecem que a Bíblia ela tem uma série de coisas que podem servir tanto de fonte histórica quanto de um relato cultural, até mesmo um guia moral em determinados aspectos. Uhum. Mas eu vejo que a conversa começa a se tornar perigosa com esse tipo de pensamento, porque essas pessoas atacam o fato de a igreja utilizar um livro, né, uma soma de livros de mais de 2000 anos atrás, para justificar pensamentos que vão contra o bom senso moderno. E não é o que se aplica a outros livros, né? Então, tudo bem, a gente tem muito menos cópias de outros livros que são tidos como inquestionáveis se eles foram alterados ou não. Mas a questão é que esses livros nunca foram utilizados como objeto de poder intelectual e influência para mandar na vida das pessoas, como a Bíblia já foi utilizada diversas vezes, né? Então, eu vejo que, ok,
a gente não vai tratar a Ilíada como regra de fé, assim como a gente trata a Bíblia, mas é muito mais problemático quando a gente começa a utilizar a mesma régua para medir um livro que tem uma influência meramente intelectual e um livro que tem relevância prática na vida das pessoas. Então, de certa maneira, eu vejo o porquê existe todo esse alvoroço quando se trata de falar da veracidade histórica do texto. Entendi. Não, perfeito. É um lado de entender como que os não cristãos, né, eles vão questionar, né? Por que a gente também aceita a Bíblia como regra, né? Como regra para nossas vidas. Mas eu acho que pensando aqui como historiador, né? Como a gente tem feito esse exercício, continua sendo um argumento válido porque a gente está falando de exatidão aqui de número de cópias, de intervalos de tempo, continua muito em termos assim de precisão de dados científicos, tá? Acho que continua. A gente vai ver que talvez alguém pense, mas o número de cópias poderia a gente fazer duvidar, por que a gente não tem um original e pronto, né? Ou uma cópia mais próxima do original e ponto. Por que tem um monte de cópia? Afinal, quanto mais cópias, mais passivo ficou de alterações? É o contrário. Né? Tem um autor que fala, ter muitos manuscritos, na verdade, aumenta a probabilidade de voltarmos ao texto original. Tá? A gente tem também uma aula mais voltada a esse tema, só estou mencionando, mas até um teólogo que não é considerado liberal, ele vai falar, as maiorias das mudanças ou diferença entre as cópias não tem nada a ver com teologia ou doutrina. Tá? A maioria, quase 100%, assim, bem perto de 100%, é coisa assim de vírgulas, de poucas letrinhas, tá, no texto. Não é nada assim que vai mudar a doutrina, tá, da nossa fé. E um outro autor ele vai falar, se a gente duvidar da confiabilidade histórica dos evangelhos, do Novo Testamento, a gente vai ter que duvidar de todos os outros textos antigos. Tá? Se a gente for passar a Bíblia nesse crivo tão ferrenho, a gente vai ter que duvidar de tudo que a gente tem na história antiga. E como que o historiador lida com a questão do sobrenatural e os milagres? Tá? Afinal, a Bíblia, o próprio Evangelho de Lucas, perceba como ele começa ali falando. Depois de... Até Lucas é considerado na tradição como um historiador, né? Também médico. E ele fala, depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então ele mostrou que ele investigou, ele estudou, colheu testemunhos, leu várias fontes, e ele faz um relato ali preciso. Tá? Então há o valor histórico do texto. Mas versículos para frente, ele vai falar, então um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Então para o historiador ele vai falar, poxa, mas ele falou que investigou tudo. Aí ele fala de um anjo, de algo tão sobrenatural, algo que a gente não vê hoje. Como que eu vou dar crédito para isso? Então, como que os historiadores foram lidando com essa questão? A maioria é bem cético, a maioria não aceita. Tá? Eles vão falar que o historiador não tem o direito de aceitar, como fato histórico, o relato de um acontecimento passado para o qual ele não tem analogia do presente. Ele está meio que dizendo, se eu não vi um anjo hoje, nos dias de hoje, ou se ninguém vê anjo hoje, como que a gente vai aceitar que tinha anjo no passado? Ele está querendo dizer isso. Tá? Por exemplo, os dinossauros seriam a mesma coisa. Eu vejo dinossauro hoje, mas isso no passado. Esse tipo de argumento, ele caiu porque ele é uma forma de anacronismo. Tá? A gente não vê algo hoje, não quer dizer que não tinha no passado. A gente tentar olhar, anacronismo é isso, é tentar olhar o passado com os olhos do presente, ou colocar o óculos do presente para olhar o passado. Quando a gente vai para o passado, a gente tem que colocar os óculos do passado. Tá? Inclusive, quando a gente estuda a Bíblia, né, na nossa devocional, também tem que ter esse olhar. Né?
Então, esse argumento não sobrevive, tá? Esse tipo de método do historiador não sobrevive. E aí, é claro que, assim, gente, falar para vocês, é pouca gente que está estudando sobre isso hoje no mundo, no Brasil, tá? Pouca gente que leva a sério esse estudo histórico, né, da Bíblia. Mas o Blomberg é um dos principais. Ele vai falar: a gente deve considerar os milagres, sim, confiáveis, sim, históricos. Por quê? Primeiro que a gente vai ter vários outros relatos de milagres em outros documentos e na literatura antiga. A gente vai ter relatos que são parecidos com o da Bíblia e que são diferentes. E isso enriquece, tá, a historicidade dos milagres. Segundo, os milagres de Jesus do Novo Testamento estão muito ligados aos do Antigo Testamento. Isso também é mais provas, enriquece. Está ligado ao ministério de Pedro, de Paulo, ali em Atos. Então, as coisas continuaram acontecendo milagres. E também, os milagres de Jesus estão conectados ao ensino de Jesus. Então, se você aceita somente a historicidade do ensino de Jesus e não aceita os milagres, você está sendo desonesto no seu estudo ali. Então ele fala: o ensino e os milagres vão de mãos dadas, já que Jesus usa os milagres para validar o seu ensino. A gente tem estudado, quando estudou sobre alguns milagres na série de Lucas, a gente viu que os propósitos de milagres de Jesus sempre é para validar o ensino. Sempre, não é uma coisa solta, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou correndo um pouquinho, mas é por causa do tempo, tá, gente? Qualquer coisa vocês falam se ficar muito rápido. Vou dar um exemplo aqui do milagre de ressurreição em Naim, em Lucas 7. Eu não vou ler tudo, mas esse é um trecho que fala de um milagre que Jesus estava voltando de uma cidade ali em Naim, e ele viu que estava tendo o enterro de um único filho de uma viúva. O Senhor a viu, sentiu profunda compaixão, falou a ela: não chore, e depois foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E aí ele ressuscita, né, o jovem. Então, esse relato de Lucas, tão detalhista, de falar que primeiro Jesus falou com a mulher, depois foi até o caixão, só esse detalhezinho. Eles encontraram num outro relato de uma fonte de judeus, né, o Talmud babilônico Shabá, encontra ali um costume que falava de caixão, da mãe estar próxima ao caixão, fala até da mãe estar à frente do caixão, tem vários detalhes ali. Então eles juntaram essas fontes, o que a Bíblia falava, o que essa fonte judaica fala. Então eles inferiram que teria sido bem fácil para Lucas, como um grego, ter errado nesse detalhe, a menos que estivesse se baseando em fontes históricas precisas. Então o fato de Lucas não ser judeu na época, ele era grego, né? E ele sabia desse detalhe porque, de fato, ele estudou. De fato, ele investigou aquele relato do milagre de Jesus, tá? Outra coisa que ajuda a provar os milagres é o fato de não ter detalhes espetaculosos. Repare que sempre os milagres de Jesus são descritos de maneira sóbria. É de maneira discreta, não tem aquela coisa muito espetaculoso, fantasioso em torno dos milagres. São coisas, Jesus foi, curou, levantou, bom, né? Isso aumenta a autenticidade de ser um relato preciso, ponto. Foi assim que aconteceu, gente, foi assim. Ele não estava querendo fantasiar para tentar provar o ponto dele, né? Para tentar enganar. Não, ele falou o que aconteceu, foi isso que me disseram, tá? Então o historiador ele analisa assim as fontes. Vamos lá, alguns personagens bíblicos do Novo Testamento são históricos? A gente vai ler uma série de fontes externas à Bíblia, mais uma vez. De fontes escritas, tá? A gente está falando aí do primeiro século, depois de Cristo, que fala assim, de Justino Martín. No dia que se chamava do Sol, domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram na cidade ou nos campos, e aí se leem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Ele está falando de quem?
dos cristãos da igreja se reunindo no domingo. Lendo o quê? Memória dos apóstolos e escrito dos profetas. Lendo a Bíblia, inclusive lendo Antigo e Novo Testamento. A gente já tem essas informações sobre o Antigo e Novo. Fontes sobre discípulos e apóstolos? Tem. Olha esse historiador de Hierápolis, Papias, do primeiro século. Ele fala: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa as recordações das palavras ou ações do Senhor. Então ele cita 2 discípulos, Marcos e Pedro. Isso é mais fonte, isso é mais substância aí, fundamento para provar que a Bíblia é histórica, sim. E sobre Jesus? Tem. O próprio Evangelho vai trazer elementos históricos para o nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Ele localiza, ele fala do tempo. Então, a própria Bíblia quer trazer essa historicidade de Jesus. Mas tem outras fontes, Lucas, sem ser a Bíblia, sobre Jesus? Tem. O historiador do século III, citando um outro historiador do século I, ele fala uma crônica, ele escreve uma crônica da história do mundo, na qual o autor se refere às trevas que ocorreram na hora da crucificação. Então tem um relato falando do tempo ali que o sol se cobriu durante uma crucificação. Segunda fonte. Plínio Jovem, no início do século II, escreveu ao imperador Trajano. Olha o que ele escreveu. Ó. Ele pediu conselhos para o imperador sobre como lidar com cristãos que se recusavam a reverenciar a imagem de César. Plínio assinalou que esses cristãos se reuniam regularmente e cantavam hinos. Aí aqui tem a inscrição dele falando. Cantavam hinos a Cristo como se fosse a um Deus. Então tem essa fonte, documento escrito a Cristo como se fosse a um Deus. Então tem muito elemento aí. Falou de Cristo, mencionou Cristo. Mencionou que as pessoas estavam adorando ele como se fosse um Deus. Isso é um relato de um não cristão, uma fonte não bíblica, tá? Falando de elementos da Bíblia. O historiador romano Tácito, ele falou dos cristãos como aqueles que receberam esse nome de Cristo, que havia sido executado por sentença do procurador Pôncio Pilatos, no reinado de Tibério. Aqui é uma fonte muito nítida, né, gente? Muito clara. Suetônio, 5 anos após Tácito, escreveu que judeus foram expulsos de Roma devido a agitações instigadas por Crestus. E olha que ele escreve Crestus. E ele escreveu errado. E isso os historiadores falam que é até porque ele não conhecia muito bem, não sabia de quem se tratava. E ele escreveu errado porque ele não conhecia. Isso enriquece ainda mais o valor histórico de Jesus. Luciano de Samosata também falou ele zombou, na verdade, dos cristãos por adorarem um homem. Então, com todas essas evidências, pode-se claramente refutar a noção fantasiosa de que Jesus nunca existiu, porque a gente tem inúmeras fontes de que Jesus existiu. Essa também do historiador judeu Joséfo vai falar, ele vai citar, naquela época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Esse historiador ele é judeu, né, como eu já falei, e esse texto ele é muito questionado se ele realmente foi assim no original, mas mesmo tirando as partes que foram questionadas, ele ainda fala de Jesus. Né? Ele fala que Jesus era o Messias, e quando Pilatos, por causa de uma acusação feita por líderes entre nós, o condenou à cruz. Tá? E no final ele vai falar sobre uma tribo dos cristãos, assim denominados por causa dele. Então ele fala de Jesus, localiza na história, fala que foi morto, condenado, e fala que surgiu uma tribo após isso, né? Foi a igreja. Deixa eu passar aqui para dar tempo, gente. Uma última fonte, essa é a última.
essa é bem interessante porque vai comparar uma fonte que foi encontrada no século I, é um manual de medicina. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas perceba o jeito que ela é escrita. É muito parecida com o que Lucas escreve ali no comecinho do evangelho dele. E como eu já li, né? Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito. Então esse é o jeito que Lucas escreveu. O manual, que data aí mais ou menos da mesma época que Lucas escreveu também, fala, embora muitos relatos tenham sido feitos, não apenas no passado, mas também recentemente, sobre a produção, efeitos e testes dos medicamentos, ainda assim pretendo instruí-lo, prezado Areios, acerca deles. E assim ele vai. Então isso é uma fonte porque é um jeito de escrever muito parecido da época mesmo. Tá? É um jeito, inclusive, de médico escrever, que vai corroborar para a ideia de Lucas como médico. Enfim, são fontes, são elementos que vão enriquecendo essa confiabilidade histórica, tá, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Comentário? Como parece que tem relatos de povos no Antigo Testamento que não tem vestígio histórico. No Antigo Testamento, tá? Então, como que o pessoal da história lida com isso? Se não me engano, os hititas parece que não tinha. Hititas? Eu não tenho certeza, mas já ouvi alguma coisa nesse sentido. Ah, tá. Ou seja, é o oposto, né? Quando você tem comprovação não bíblica de coisas escritas na Bíblia, é legal. Agora, ao contrário, você tem registro tipicamente histórico que não é encontrado o oposto. Eu não conhecia esse fato, mas o historiador ele vai usar a própria Bíblia como uma das fontes para que esse povo existiu. Né? Se ali falou que houve o povo hitita, mas não tem nenhum outro vestígio, mas se essa fonte que fala que Hitita existiu e fala que os egípcios existiram, os hebreus, enfim, a grande chance de ter existido, a grande chance de ter existido também, né? Que é a mesma fonte falando de outros povos que existiram. Então eles vão lidar sim, mas é claro que vai faltar substância para eles, né? Eles precisam de mais fontes. O historiador sempre precisa de fontes para fazer o método de associação. Tudo bem? Para fechar, gente, só comentar, acabou que o tempo vai estourar, mas só comentar desse livro, que é um historiador brasileiro evangélico, e ele fez esse livro, e tem mais um outro, continuação desse, que ele vai olhar para a Bíblia e tentar aprender sobre os mesopotâmios, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos e os romanos. Ele vai estudar esses povos através da Bíblia, usando outras fontes também, né? Mas é um livro bem interessante de história, para quem gosta, para um olhar diferente. O que a gente pode aprender sobre os outros povos com a Bíblia? O próprio Marcelo Rede, que eu comentei no começo da aula, da USP, ele tem um estudo sobre a antiga Mesopotâmia, a partir da Bíblia hebraica, e um estudo do Egito, a partir da Bíblia hebraica também. Tá? Para fechar, eu só queria deixar na conclusão aqui um versículo que falou muito comigo nesse tempo de estudo desse material, que é Provérbios 35, que diz: toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca a sua proteção. Então, a gente pode confiar, mesmo usando somente a história como ciência, a gente pode confiar também que a Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira. Mas como a gente tem a fé no Deus vivo, na palavra de Deus dele que é viva, a própria palavra dele fala. Ele próprio está falando, gente, eu me provo verdadeiro. Né? E estudando a história a gente vê Deus e sua palavra se provando verdadeiro. Tá? Isso deve ser fortalecimento da fé nossa, da igreja, que a gente pode confiar num Deus que sim, agiu na história. Tá? Por mais que a gente não tenha todos os elementos históricos
para conhecer o passado exatamente, mas a gente tem, eu acho que, elementos satisfatórios, tá? Para a gente poder confiar na Bíblia como documento histórico, mas principalmente como alimento, como revelação de Deus para nós, tá bom? Algum comentário? Não? Vamos orar só para encerrar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, nos revelou a Tua palavra. E obrigado que podemos estudar através de um método fora, um método científico. Podemos perceber também, Pai, que o Senhor se revelou de maneira verdadeira, digna da nossa confiança. E como o Senhor mesmo se diz, a Tua palavra se provando verdadeira, Pai. Venha nos fortalecer, nos encher, Pai, dessa fé, dessa confiança no Senhor, Pai, para que a gente cresça como igreja também nesse sentido. Oramos em nome de Jesus. Amém.